Pessoal, é o seguinte, conversei agora com a doutora Jéssica e a gente decidiu que realmente não tem como encerrar uma live como essa, com tanta informação, de uma maneira tão, digamos assim, atropelada, né? Porque realmente o papo rende muito. Esse inquérito, vocês viram aí a quantidade de falhas que ele possui, críticas que nós, enquanto juristas, temos. Claro que outros juristas podem discordar, né? E esse papo vai, papo vem. Eu contei aqui mais ou menos umas 5 ou 6 críticas que a doutora Jéssica fez a esse respeito. Então, a gente vai fazer um segundo tempo da live, que estamos fazendo, né, agora, no caso, que vai ser sobre as nossas considerações finais, tá legal? Como a gente não conseguiu colocar e tudo mais, essas considerações durante o primeiro tempo, né, da nossa live, a gente vai fazer agora, pelo menos para encerrar, pelo menos para fazer essas considerações finais de cada um, e aí a gente termina, né, e vamos deixar tudo salvo no GTV. A primeira live já está salva no GTV, tá bom, galera? Então, para a gente começar o fim, né? Já que a gente não conseguiu ter um bom fim, né? Tivemos um fim bem atropelado. Doutora, obrigado por voltar. Então, é o seguinte, como acabou ficando bem atropelado, né? O tema acabou sendo muito rentável, né? Rendeu bastante papo e tudo mais. Eu te trouxe de volta aqui, obrigado por aceitar mais um convite, né? De estar aqui de novo. Para a gente, pelo menos, fazer considerações finais com calma, né? E lembrando aí o pessoal, a primeira live já ficou salva, né, no IGTV. Essa aqui vai ser bem mais rápida, só para a gente fazer as considerações finais, né, com calma. Se alguém tiver uma pergunta, coloca aí agora também, que a gente responde agora a pergunta, e vai ficar salva também. Já coloquei uma salva, já deixei salva, e vou colocar lá, parte 1, e essa aqui vai ficar a parte 2. Então, doutora, assim, diante de tudo isso, né, graças a Deus você conseguiu encerrar, né, porque a quantidade de críticas é tão grande, que a gente realmente já achava que 1 hora ia ser muito pouco. Coloca aí, então, para o pessoal a sua consideração final, né, moral da história, resumindo o resumo da ópera. Pessoal, o que eu particularmente entendo enquanto jurista, enquanto processualista penal, é minha área de especialização. Acabou também que eu nem me apresentei, né? Eu sou a Jéssica Bernardo, eu tenho um escritório radicado aqui em Rio das Ostras, o Bernardo Advocacia. Sou pós-graduada em processo penal e direito penal, é minha área de especialização. A gente acaba atuando no interior em outras áreas, porque é complicado a gente fazer só uma especialização aqui nas cidades do interior. Mas, de fato, a minha especialização e onde eu sou mais atuante é no direito penal. Então, por isso que o Dr. Caio me convidou para que a gente pudesse estar conversando sobre esses 2 temas, fazendo o confronto entre essas 2 ciências que na verdade, não se confrontam, se complementam. Fazendo o complemento entre essas 2 ciências, que é o direito constitucional e o direito processual penal e o direito penal como um todo. De fato, pessoal, esse inquérito, se me perguntassem, Jéssica, este inquérito é legal? Sim, o inquérito é legal, porque existe um fundamento legal, existe uma lei que dá arrimo, que dá fundamento para que esse inquérito exista. Os inquéritos, eles são instaurados por portaria, Jéssica, isso existe sim. O delegado de polícia, ele instaura o inquérito por uma portaria. É uma das formas de cognição imediata para a instauração de um inquérito que está lá no artigo 5º. A questão aqui é que nós tivemos uma afronta muito grave, muito intensa à Constituição Federal. Então, nesse contexto, esse inquérito é legal, porém não é constitucional. Porque, na minha concepção, o artigo 43 do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, que deu fulcro para que esse inquérito fosse instaurado, não foi recepcionado pela nossa Constituição Federal. E não foi recepcionado pela nossa Constituição Federal pelo fato de que o sistema que hoje vige no nosso processo penal, que estrutura todo o nosso processo penal, é o sistema acusatório. Ele é a base do nosso Código de Processo Penal. Então, automaticamente, se simplesmente esse inquérito der continuidade da maneira como ele está indo, como ele está se encaminhando
nós teríamos que rasgar o Código de Processo Penal e reescrevê-lo. Porque diante das situações que estão ocorrendo, esquece o sistema acusatório. Esquece. Porque a iniciativa privada não vai ser mais do Ministério Público. Então, o juiz agora vai poder ajuizar a ação penal, porque aparentemente é o que pode vir a ocorrer com o futuro desse inquérito. E isso nos traz novamente para uma concentração de poderes em uma única pessoa. Dentro daquela mesma filosofia do Montesquieu, quando ele propôs a divisão dos poderes dentro da administração pública entre o legislativo, o executivo e o judiciário, nós aqui tivemos essa sistemática do sistema acusatório, onde nós dividimos as funções e dividimos as pessoas entre quem acusa, entre quem defende e entre quem julga, sendo que esse julgador ele é um espectador, é como se ele estivesse sentado assistindo a uma peça de teatro, onde ele não atua, ele só assiste, porque é necessário que ele precisa ter essa imparcialidade no momento do julgamento. Ah, Jéssica, mas eu já ouvi que juiz pode produzir prova por causa de um negócio lá chamado de verdade real. Entrou muito em voga na época da Lava Jato essa questão. Realmente existe o princípio da busca da verdade real, que é muito criticado por muitos doutrinadores penalistas. Eu, particularmente, também critico. Quem sou eu, mas eu também critico veementemente. Acho que ele traz precedentes para nós retroagirmos para um sistema inquisitório. E eu rechaço completamente poderes concentrados em uma única pessoa, porque eu acho que qualquer excesso nunca é bom, é sempre danoso. É sempre danoso. O ser humano não sabe lidar com muito poder. Então, não lhe dê muito. Vamos dividir. E assim ficar melhor. Então, nesse contexto, o juiz ele pode produzir provas, mas ele produz provas no curso da ação penal. Percebam, eu não estou falando no curso da investigação do inquérito policial, não. Porque no inquérito policial ele nunca pôde produzir prova, está sendo novidade agora. Mas no curso da ação penal, ele pode produzir as provas no processo penal, desde que essas provas sejam conexas com outras provas que a defesa e a acusação já juntou no processo. Jéssica, o que é conexo? Quando tem relação. Vou dar um exemplo para ficar bem claro. Por exemplo, se nós estamos em uma audiência e uma testemunha, sei lá, 3 testemunhas, 2 arroladas pelo Ministério Público e uma pela defesa, falam do Caio. Ah, porque o Caio Dutra viu. Ah, porque o Caio Dutra ouviu. Ah, porque o Caio Dutra viu. E o juiz entende, e essa testemunha não está arrolada por nenhuma das partes. As partes já arrolaram todas as testemunhas que poderiam arrolar dentro daquele rito. E aí o juiz entende que é necessário ouvir o Caio Dutra, já que ele foi citado tantas vezes. Mas notem que é uma prova que está interligada com outras provas que já foram apresentadas dentro do processo. O juiz simplesmente ele não acha, ah não, eu quero ouvir o Caio, mas ele nem estava aqui no processo, ele nem foi falado aqui no processo. Isto não é permitido dentro do nosso processo penal. Então, nesse contexto, a gente percebe vários defeitos dentro desse inquérito que simplesmente subjugam a legislação que nós temos hoje. Eles colocam todos os nossos códigos em xeque. E assim, a gente esqueceu de falar, na verdade a gente não teve tempo, né, Caio? É, verdade. Existe no Supremo Tribunal Federal uma ação que é chamada de ADPF, que é a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, questionando a legalidade desse inquérito. Já existe esta ação. E foi até no bojo dessa ação que o atual Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, pediu a suspensão desse inquérito. Essa ação que está questionando a legalidade desse inquérito, por todas essas razões que nós estamos conversando aqui, essa ação que faz esse questionamento, ela foi distribuída, porque essa foi distribuída. Ela foi distribuída por o ministro Fachin. E o ministro Fachin, muito sabiamente, muito inteligentemente, falou o seguinte: quer saber? Eu não vou ficar com essa batata quente na mão sozinho, não. Chamou todo mundo do pleno para votar. E isso faz com que todos os ministros do STF tenham que se manifestar quanto a
a esse pedido, porque é o pleno do STF. E o que for decidido ali não tem mais como chorar para ninguém, porque acima deles não tem mais ninguém. Então, ele pautou essa ação agora para o dia 10 de junho. E eu, particularmente, entendo que qualquer decisão que o STF tomar, Caio, nós teremos consequências catastróficas. Porque se o Sim, STF retroceder, a gente vai ter a população enraivecida. Porque atualmente a maior parte das pessoas querem que esse inquérito vá à frente por entender a gravidade da situação que esse inquérito envolve. E se nós tivermos o STF em contrapartida, falando, não, vamos continuar com esse inquérito desse jeito, mesmo sendo inconstitucional, mesmo sendo, sei lá, um Frankenstein, eu não sei nem como me referir a ele, mas mesmo sendo o que ele é, essa mutação, vamos continuar, vamos dar sequência e vamos ver no que vai dar. E se for o caso, vamos ajuizar a ação penal nós mesmos. Se isso acontecer, a gente vai ter que reescrever toda a história do processo penal. Esquece o que está aqui. exatamente. Olha, gente, vou falar para vocês, hein? Para mim, ficou até preocupante, não, né? Ficou impossível fazer uma consideração final, porque a doutora Jéssica, muito sabiamente, já colocou muitas questões que abrangem a própria Constituição, falou das súmulas vinculantes, falou da arguição, né, do preceito fundamental, a ADPF, arguição e descumprimento de preceito fundamental, falou sobre diversas questões, todas as questões jurídicas que envolvem, e tenho certeza que assim, todos entenderam o motivo de eu convidá-la, né, de termos uma voz criminal aqui falando para vocês, que todos os meus seguidores sabem quanto o direito constitucional e o penal se abraçam bastante. Claro que o direito constitucional é o pai de todos ali, né? Mas por nossa Constituição prezar tanto pela liberdade e o direito penal ser o direito que muitas vezes priva pessoas da liberdade, de acordo, claro, com o devido processo legal, estão ali muito abraçados, né? Não tem jeito. E quantas vezes eu fiz vídeos aqui falando de questões criminais e hoje, pela primeira vez, nós temos uma criminalista falando com a gente, né, sobre isso. Então, assim, nem tenho muito o que acrescentar agora, de fato. A única coisa, para não dizer que eu não fiz nenhuma consideração final, eu queria puxar de volta uma consideração que eu fiz lá no começo. Para mim, é o moral de toda a história. Se os ministros se sentem ofendidos, se sentem caluniados, difamados, injuriados, ofendidos por fake news ou até mesmo por notícias reais, mas que se enquadrem nos crimes contra a honra, que contratem advogados particulares para ajuizar ações pelo meio próprio e não iniciarem a própria ação. Isso é a utilização da máquina pública para uma finalidade diversa, que, por sinal, esse ato fere mais um princípio constitucional. Então, moral da história, nós temos aqui, sim, defeitos graves, vícios jurídicos muito grandes dentro desse inquérito. E, claro, gente, lembrando que aqui nós não entramos em nenhum momento nos méritos dos crimes que estão sendo julgados, porque o nosso papel aqui é outro, é falar do papel desse inquérito, né? É falar da sua validade jurídica, como nós acabamos de fazer. Aí, só para finalizar, como eu não consegui finalizar no outro, né? A gente precisa deixar isso claro, que nós temos, sim, lados, é lógico, né? Nós somos pessoas normais, como todos vocês, e temos nossos lados, sim. O que nós estamos passando aqui é um parecer jurídico, lógico, né? E, como eu falei lá no começo, cada um pode utilizar desse parecer para formular sua própria opinião, até mesmo que seja política. Mas aqui nós estamos colocando um parecer jurídico que independe de nossas convicções, até mesmo políticas. Entende, pessoal? Então é isso. Desculpa, Caio, eu particularmente... À vontade, pode? Eu particularmente até acho... Voltei, né? Eu particularmente Voltou. até acho que o inquérito... Eu percebi que eu acho que a gente não falou o número do inquérito, talvez você tenha falado, mas depois acho que é legal não falei. Nos comentários, né? O número do inquérito que a gente está conversando é o 4781 e o número da DPF que a gente falou é a 572. Depois o doutor Caio coloca ali, deixa livre, porque caso alguém queira pesquisar, tem um interesse.
E a gente também tem algumas peças. Se alguém tiver interesse, pode mandar um e-mail, É, fazer um... chama no direct, né? Chama no direct a gente, que a gente manda também. E A primeira parte da live já ficou salva, essa segunda vai ficar salva também. Pede lá nos comentários. eu particularmente até acho, ô Caio, que esse inquérito ainda tem alguma salvação, tá? Eu até acho que ainda tem como salvá-lo. Como? Como salvá-lo? Eu entendo que se houver um desmembramento desse inquérito, para que seja remetido à parte, porque alguns parlamentares passaram a ser investigados. E esses parlamentares investigados, lembrando que o foro por prerrogativa de função olha para o réu, para o acusado. Então, nesse sentido, esses parlamentares de fato teriam que ficar em uma outra esfera, lá no STF mesmo. Mas, em relação ao restante e aos próprios ministros do STF como vítima, havendo desmembramento, descendo esse inquérito para a primeira instância da Justiça Federal Criminal, porque eles foram ofendidos enquanto funcionários públicos federais do Poder Judiciário da União, exercendo as suas funções. Então, automaticamente, a competência seria da Justiça Federal para que julgassem esses crimes, mas de primeira instância. Então, desmembraria esse inquérito, desceria para a Justiça Federal de primeira instância, o MPF, o Ministério Público Federal, assumiria as vezes da acusação, os delegados federais fariam as vezes do inquérito, e tudo que já foi construído até aqui, na minha concepção, é prova ilícita, não daria para ser reaproveitada, seria inadmissível pelo artigo 157 do nosso Código de Processo Penal, se ele ainda vier a existir depois desse inquérito. E o que acontecesse dali para frente, nós conseguiríamos aproveitar. E aí sim, a gente poderia não deixar de punir algo tão gravoso. Eu volto a dizer, eu não estou questionando que houve crime ou não. Que houve. E deveria sim ser investigado e punido. O que aconteceu é muito grave. Existe aqui a possibilidade de existir um gabinete do próprio Congresso Nacional. Isso é inconcebível em qualquer Estado democrático de direito onde os poderes deveriam ser harmônicos. Então, nesse contexto, eu entendo que essas investigações poderiam ser salvas dela, tá? Essa seria a minha posição. Se ainda dá para salvar alguma coisa. Bem, então, feito isso, doutora, vou encerrar essa live dizendo o seguinte, que eu, Caio, também tenho muita fé que esse inquérito ainda pode ser salvo. E aqui eu vou mencionar dois professores muito importantes para mim na minha formação como constitucionalista, né? Que é um casal de professores xará, né? Primeiro, o Flávio Martins, um constitucionalista que foi muito importante para mim, principalmente quando eu estava estudando para a prova da OAB, que também dá aula de direito penal, né? Exatamente. Né? Ele diz o seguinte, o STF dá uma importante palavra, mas nenhum local do nosso ordenamento jurídico diz que o STF dá a última palavra. A gente sabe que, em tese, sim, ele dá a última palavra, mas nós temos os freios e contrapesos, nós temos os outros poderes, né? E de forma pacífica, de forma legal, de forma processual adequada, nós temos todas as possibilidades dos outros poderes também se manifestarem de uma maneira a auxiliar nisso. Né? Além de, claro, de todas as razões jurídicas que a doutora bem já colocou, não preciso aqui me repetir. E agora vou mencionar outra professora também, né, que é a professora Flávia Bahia, outra também que foi importantíssima na minha formação. A gente está hoje em unanimidade quanto aos professores, né? A professora Flávia Bahia diz que constitucionalista, por natureza, é otimista. Então, por natureza, eu sou otimista, gente. Então, agora, graças a Deus, com toda a calma do mundo, diferente de antes, né? Vamos agora encerrar, né, essa live agradecendo demais. Doutora Jéssica, obrigado por aceitar esse convite. Para mim foi extremamente honroso. É a primeira vez que eu tenho uma criminalista aqui. Eu estou assim, impressionado com isso. Eu não lembrava realmente desse fato, de que eu não tinha trazido uma criminalista aqui ainda, com tantos temas do direito constitucional importantes de manifestar o direito penal ali também e tudo mais. Ainda não tinha trazido. Agora, eu estou achando que sempre que tiver um tema do direito constitucional que envolve o penal também, eu vou te chamar para trazer, para me ajudar a explicar para a galera. Vou me sentir muito honrada, Caio, muito feliz de estar aqui
na live com você. Eu fico muito feliz de ver um profissional. A gente sabe que a gente Você me viu estagiário! tempo, né? É verdade, é verdade. Você me viu me Foi... formando. Eu te atendi no balcão. Eu te atendi no balcão. Eu era estagiário do TJ. Você me viu me tornar estagiário de escritório de advocacia, advogado, professor de direito, advogado e empresário. Nossa, obrigado. Você acompanhou tudo isso. Pô, Verdade, gente. Eu não tinha lembrado disso. eu fico muito feliz por ter acompanhado que você tem obtido tanto brilhantismo que nós escolhemos Nossa. para exercer, que nós escolhemos para defender. Realmente feliz de que você tenha me convidado. Fico muito honrada também pelos elogios que você me teceu ao longo da live. Muito obrigada, obrigada pela oportunidade. Eu espero sinceramente que a gente tenha conseguido trazer alguns pontos de esclarecimento para as pessoas que nos assistiram hoje. Espero que as pessoas não tenham ficado com dúvidas. A gente é uma live que acaba sendo um pouco habitual. No Sim. meu canal eu também tento trazer os termos de uma maneira mais leiga para que tu possa acompanhar. Mas aqui o tema era denso e necessitava realmente de um parecer um pouco mais processual, um pouco. Mas eu espero que a gente tenha conseguido esclarecer para todo mundo, para que te acompanhar, porque é muito importante a gente desmistificar o direito, desestratificar o direito e estigmatizar o direito, porque existe um estigma muito grande com os advogados. Precisamos mudar isso, gente. E eu espero que a gente esteja conseguindo através da GICAI. Muito obrigada a todo mundo que assistiu também. Nossa, eu que agradeço. Travou um pouco, mas deu para entender, né, tudo que você passou. E eu fico extremamente honrado e sem graça também com as suas palavras elogiosas. Eu fiquei tão sem graça que o telefone caiu. Com suas palavras elogiosas, né, a mim. Eu lembrei até agora de um fato engraçado, que quando eu estava estudando para a prova da OAB, eu estava fazendo curso na Damásio de Jesus e teve um dia que eu te encontrei lá fazendo curso de atualização de jurisprudência, né? Coisa interessante, né? Para todo mundo ver como é a nossa vida, né, de advogado, realmente correr atrás das jurisprudências, o que está mudando, para a gente acompanhar, principalmente nesse tempo de pandemia, né, de quarentena, mas é isso. Eu espero ter auxiliado, né, todas as pessoas que acompanharam. Gostaria de agradecer, porque eu nunca tive assim uma live, agora a gente está na segunda parte, né? Algumas pessoas aqui estão online, e eu considero até um número bom, porque aqui a gente não conseguiu divulgar. A gente saiu de uma live, correu para outra, então não teve tempo de divulgação, ao contrário da anterior, né, que muita gente acompanhou com a gente. Agradeço a cada um deles. Agradeço também ao doutor Igor, que está aí, ó. Doutor Caio, me convida para uma live. Conexão Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte. Doutor Igor, pode deixar. Vamos providenciar um tema bem bacana para a gente fazer uma live junto, meu amigo do Rio Grande do Norte, um estado que eu morei e me acolheu com todo o amor. Então, eu tenho muita gratidão por vocês. Vou te chamar sim, meu amigo. Eu estou tão emocionado aqui que o telefone está caindo o tempo todo. Então, pessoal, muito obrigado. Aqui a gente está encerrando, né? Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, coloquem nos comentários. Esse vídeo aqui vai ficar no IGTV. Isso aqui já é a segunda parte de uma live. A primeira já está lá no IGTV, beleza? E sigam também no Instagram o perfil profissional da doutora Jéssica, que é o Bernardo Advocacia, esse perfil pelo qual nós estamos fazendo a live, porque vocês vão ficar por dentro de toda a ocorrência, tudo que ocorre, né, no nosso cotidiano de um ponto de vista criminal. Da mesma maneira que me seguindo, vocês têm essa visão de um ponto de vista constitucional. Beleza, pessoal? Então é isso e até a próxima. Tchau. Valeu, valeu, galera!